Salmos capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao 3. Vamos ler esses 3 versículos, que em cima deles tem 8 princípios que me conduz a superar os meus próprios limites. Salmos capítulo 1, verso 1 a 3. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele fizer prosperará. Fala comigo: e tudo que ele fizer prosperará. No lugar da palavra ele, você coloca o seu nome, é assim, ó: e tudo quanto Flamarion fizer prosperará. 1, 2 e... Não fala o meu nome, não, fala o seu, ok? O seu, que você profetiza para a tua vida. Vamos lá, 1, 2 e tudo quanto Flamarion fizer prosperará. Aplauda ao Senhor bem forte, toma o seu lugar, assenta por favor. Nós lemos esse texto que retrata a realidade de quem confia no Senhor e anda no seu caminho. Quem deseja superar os seus limites, quem deseja estar acima da média, quem deseja chegar um pouco mais, avançar um pouco mais, alcançar algo mais, quem deseja construir algo mais. Nesse texto nós vemos 8 princípios fantásticos, que se eu aplicar na minha vida, se você aplicar na tua vida, pode ter certeza, o céu será o seu limite. Primeira coisa, primeiro princípio que eu aprendo aqui: para que o céu seja o seu único limite, para que você supere a si mesmo, você tem que, em primeiro lugar, não perder tempo com pessoa que não soma. Repete comigo: não perder tempo com pessoa que não soma. Quem são os seus amigos? Quem toma parte do seu dia? A Bíblia é bem clara: se eu andar com quem não soma, se eu andar com quem não me edifica, se eu andar com quem não vai me fazer voar mais alto, se eu andar com quem não vai me fazer chegar em lugares melhores, eu vou ficar estagnado. Aí está o segredo de ouvir a voz da sua autoridade. Aí está o segredo de ouvir a voz do seu apóstolo, do seu pastor, do seu líder. Aí está o grande segredo. Você pega em Gênesis capítulo 12, verso 3. Deus disse assim: Abraão, eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Então repara que existe um princípio. Abraão, ele representava a autoridade. Quem abençoasse Abraão, o próprio Deus estaria abençoando. Onde nós chegamos, existe um Abraão. Na igreja, existe o Abraão, que é o líder. Na escola, existe o Abraão, que é o professor, o diretor. Em casa, existe o Abraão, que é o marido, que é o pai, que é a mãe. Na rua, existe o Abraão, que é o guarda de trânsito. E o que é que a Bíblia nos ensina? Onde eu chego, eu tenho que detectar o Abraão daquele ambiente. E eu tenho que ser alguém que abençoa aquele Abraão. Porque quando eu abençoo o meu Abraão, que está naquele local, o próprio Deus se incumbe de me abençoar. O Abraão representa a autoridade, que é levantada por Deus para fazer 3 coisas: proteger, promover e prover. Quando eu tenho comunhão com o meu Abraão, quando eu tenho comunhão com a minha autoridade, Deus vai usá-lo para prover na minha vida alguma coisa quando eu precisar. Quando eu tiver comunhão com o meu Abraão, com a minha autoridade,
Deus vai usá-lo para me proteger em um momento que talvez eu esteja vulnerável, precisando que alguém me ajude. E Deus vai usar o meu Abraão para me promover. Surgiu uma oportunidade, o meu Abraão vai me encaixar nela. Surgiu uma oportunidade, o meu Abraão vai me colocar nela. Mas o que é que o diabo, de forma sorrateira, faz? Ele quer fazer com que a pessoa perca o elo de aliança com o seu Abraão, perca a comunhão com o seu Abraão, perca o respeito com o seu Abraão. E aí, quando aquela pessoa precisa de provisão, o Abraão não vai prover. Aí quando aquela pessoa precisa de proteção, o Abraão vai dizer, ele vai ter que aprender com os próprios erros, eu não vou entrar nessa. E quando aquela pessoa precisa de promoção, você acha que o Abraão, o líder, vai chamar alguém que resiste ou vai chamar alguém que respeita? Ele vai chamar alguém que tem comunhão. Então, querido, nós não podemos andar com as pessoas erradas. Nós temos que tomar cuidado. Se alguém fala mal do teu Abraão, não é companhia para andar contigo. Se alguém não honra o teu Abraão, não é companhia para andar contigo. Se alguém não respeita o teu Abraão, não é companhia para andar contigo. Porque não é o homem que disse, foi Deus quem disse, eu vou abençoar aqueles que abençoam o Abraão, e eu vou amaldiçoar aqueles que amaldiçoam o Abraão. Em todo lugar que nós estamos, existe um Abraão. Detecte quem é o Abraão, honre o Abraão, ore pelo Abraão, abençoe o Abraão, porque pode ter certeza, a bênção de Deus vai vir sobre a tua vida. Quem recebe, bate palma e dá glória. A autoridade é o nosso Abraão. Quer que o céu seja o seu limite? Honre a tua autoridade, abençoe a tua autoridade, detecte qual é o sonho da tua autoridade e lute por ele. Por quê? Quando eu luto pelos sonhos da minha autoridade, Deus vai levantar pessoas para lutar pelos meus sonhos. Quando eu honro a minha autoridade, Deus vai levantar pessoas para me honrar. Quando eu abençoo a minha autoridade, Deus vai levantar pessoas para me abençoar. Agora tem um detalhe: a autoridade, ela não fala aquilo que eu quero ouvir. A autoridade, ela fala aquilo que eu preciso ouvir. Porque Deus não levanta o Abraão para massagear o meu ego, mas Deus levanta o Abraão para moldar o meu caráter. Quando eu entendo esse princípio, e eu tenho comunhão com o meu Abraão, eu vou estar caminhando com o meu Abraão, eu vou estar lado a lado com ele, pode ter certeza, o céu se torna o teu limite. Deus vai te proteger usando o teu Abraão. Deus vai prover usando o teu Abraão. Deus vai te promover usando o teu Abraão. Quem é o Abraão na tua casa? Detecte quem é. É o teu pai? Quem é o líder? É o teu pai? Você que é casado é o teu marido? Honre ele, que você vai ver. O homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Se ela honrar o cabeça, ela leva ele para onde ela quer. Agora deixa ela bater de frente, vai sair até fumaça, e ela não vai ter o que quer. Na empresa onde você trabalha, quem é o Abraão? O chefe. Honre ele. Eu tenho certeza que na primeira oportunidade que surgir, você vai ser promovido. Na igreja, quem é o Abraão? O apóstolo. Sonhe os sonhos dele, lute com ele nos projetos dele, abrace as causas que ele liberar para a tua vida, porque pode ter certeza, assim o céu será o teu limite. Quem entendeu, bate palma e dá glória. Segundo, para que o céu seja o meu limite, eu tenho que entender que sucesso tem a ver com lugar. Diga comigo, sucesso tem a ver com lugar. Antes
Antes de criar pessoas, Deus criou lugares. Antes de criar pessoas, Deus criou lugares. Primeiro, Deus cria lugares. Sucesso tem a ver com lugares. O justo é como a árvore plantada junto ao ribeiro. Aqui esse ribeiro está falando de um homem ligado em Deus, aquele que vai estar regando 24 horas por dia as suas raízes. É aquilo que está lá em Gênesis 49, 22. José era um ramo frutífero plantado junto à fonte, cujos seus galhos se estendiam sobre os muros. Quando eu estou plantado na fonte, chamado Espírito Santo, pode ter certeza, eu vou gerar muitos frutos e o céu vai ser o meu limite. Você já viu um pé carregado de manga? Ele está aqui no vizinho, mas às vezes ele está tão carregado que os galhos do vizinho, do pé de manga, que você não é dono dele, ele ultrapassa os muros. E aí cai manga no teu quintal sem você nem pedir. Você está entendendo o que é uma pessoa plantada na fonte? Ela vai ser tão abençoada que quem tiver em volta dela vai pegar a bênção também. Não sei se você está entendendo, querido. Eu não sei se você está entendendo. José era um ramo frutífero plantado junto à fonte, cujos seus galhos se estendem sobre os muros. Quem estiver perto de você vai receber milagre. Quem estiver perto de você vai receber vitória. Quem estiver perto de você vai receber instrução. Quem estiver perto de você vai receber direção. Quem estiver perto de você vai entender que o céu será o limite. Os galhos vão se estendendo. Diga para o seu vizinho: fica pertinho de mim para você desfrutar da minha bênção. Tem gente que é tão abençoada que se você ficar do lado dela calada, pastor, sempre uma beirada passa para nós. O apóstolo Fábio, eu fico calado do lado dele, ele só vai falando, eu vou comendo, eu vou recebendo, eu vou aplicando. Essa cruz aqui eu vou fazer uma dessa, irmão, já vi. Eu estou comendo. Que coisa mais linda isso aqui, meu Deus do céu. Eu estou comendo, eu estou do lado de alguém que é ramo frutífero. Quem é ramo frutífero, você pode ter certeza, uma manga cai no teu quintal, você desfruta dela. Você está do lado de alguém aí, querido, que vai ser tão abençoado, que ele vai estender tanto fruto, que vai cair para a tua vida também. É o segundo princípio, aplauda ao Senhor. Terceiro, se eu quero alcançar, saber que o meu limite é o céu, eu tenho que discernir o tempo. Deus trabalha no tempo. Deus trabalha ao longo do tempo. E Deus nos abençoa no tempo certo. O justo dá o fruto no devido tempo. Por que muitas pessoas não colhem? É porque elas não entendem o mistério do tempo. Eu pego uma semente. Já teve oferta aqui hoje? Já consagrou oferta ou não? Não? Vou te dar um exemplo. No momento da oferta, você pega uma semente. Com a permissão do pastor, presta aqui. Aqui está a minha semente. O que a gente faz na hora da oferta? A gente planta a semente. Plantamos. Quando você abre a terra, coloca uma semente dentro da terra e fecha, o que vai acontecer? Nada. Nada. Mas sem que você veja, porque ninguém vai ver, a semente passa por um processo. Dá glória a Deus aí. Ninguém está vendo nada, mas aquela semente explode lá dentro da terra. Depois de um tempo, aquela semente começa a criar raízes. E aquelas raízes começam a crescer para baixo. Até que depois de um tempo, surge uma folhinha por cima. Qual que é o problema de muita gente? Ele quer algo tão para ontem, que ele não tem paciência de plantar uma semente hoje, sem compreender que talvez essa semente pode gerar 7 dias, pode gerar
3 meses, pode gerar 6 meses, pode gerar para haver colheita até dezembro ou até 1 ano. E o que acontece? Por não saber trabalhar com o tempo, muitas pessoas têm deixado de alcançar coisas grandes. Mas eu vim lá de Governador Valadares, de Minas Gerais, para profetizar. Levanta a mão, eu profetizo, querido, que você vai sair daqui entendendo sobre o tempo. Há um tempo para todas as coisas, há um tempo para gerar colheita. E o que você plantou, o que você vai plantar, Deus registra no céu, e no tempo dele, ele libera o que você necessita. Quem recebe dá um grito de júbilo aí. Quarto, para que o céu seja o meu limite, eu tenho que aprender a lidar com as crises. Fala comigo, crise. Toda árvore enfrenta o seu inverno. E quando a árvore enfrenta o seu inverno, você já deve ter percebido, aquelas folhas bonitas caem, a árvore fica feia. Por que as folhas caem? Tudo é um propósito de Deus. No inverno não tem água para regar as raízes da árvore. E o que Deus fez? Faz um processo das folhas murcharem e das folhas caírem. Mas aquelas folhas que murcham, aquelas folhas que caem, se tornam adubo para adubar as raízes daquela árvore. De maneira que da própria folha a árvore se mantém de pé. Pastor, não entendi, vou te explicar. Aprenda a lidar com as crises, usando a própria adversidade, para você se manter vivo, se manter de pé e poder ser renovado. As árvores, elas ficam como se fosse feia. Vê um ipê amarelo. Cadê o amarelo? Sumiu. Cadê aquelas folhas vermelhas que algumas árvores têm? Sumiu. Mas no tempo certo volta a aparecer. Eu não sei se tem alguém aqui enfrentando algum tipo de crise, mas eu vim na qualidade de profeta para te dizer: a sua crise vai virar milagre. A crise de Ana era esterilidade, mas virou um Samuel, um milagre nos braços dela. A crise de Esté era escravidão, mas virou milagre, ela se tornando rainha dos medos e dos persas. A crise de Isaac era não ver colheita, mas virou milagre, ele colhendo 100 por 1. A crise de José foi ele ter sido vendido como escravo, mas o milagre foi ele ter se tornado governador do Egito. A crise de Davi foi ele ter que ficar no pasto, porque os pais, os irmãos não permitiam que ele fosse à guerra, mas o milagre dele foi se tornar rei de Israel. A crise de Zaqueu foi ele ter subido de uma árvore, porque ele não conseguia mais viver daquele jeito, mas o milagre foi que toda a sua casa foi salva, porque Jesus entrou lá dentro. A crise de Mesaque, Sadraque e Abednego foi ele ter sido jogado dentro de uma fornalha, mas o milagre foi o quarto homem ter entrado lá dentro para esfriar aquela fornalha. A crise de Daniel foi ele ter sido jogado numa cova dos leões para morrer comido de leão, mas o milagre foi Deus ter entrado e livrado ele. A crise de Josué foi uma muralha erguida entre ele e o sonho que era conquistar Jericó, mas o milagre foi Deus, sem nenhuma britadeira, sem nenhuma marreta, sem nenhum instrumento humano, Deus derruba aquela muralha e ele conquista o que ele tanto sonhava. Eu vim aqui para te dizer: você pode ter chegado com uma crise, mas vai sair carregando o milagre. Se alguém recebe, se expresse aí. Levanta as mãos, levanta. Santo, declara, igreja: santo é o Senhor Deus, vai, poderoso, digno,
digno de louvor, digno de louvor. Sua igreja, seu teclado, vai. É o Senhor Deus, é o Senhor Deus poderoso. Sem o teclado, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, vai. Tu és santo. A crise vai virar milagre. É o Senhor Deus, é o Senhor Deus. Com a mão levantada, você vai bater na mão de 3 pessoas e vai dizer assim, ó: sua crise vai virar milagre. Vai, bate na mão de 3 pessoas e profetiza: a sua crise vai virar milagre. A sua crise vai virar milagre. A sua crise vai virar milagre. Amém? Cabe mais azeite nessa botija aí? Você quer que o céu seja o seu limite? Então, em quinto lugar, faça alguma coisa. Está no texto. E tudo quanto se fizer, prosperará. Diga para o seu irmão: faz alguma coisa. Alguns esperam que o milagre, o sucesso venham até ele. Mas o salmista diz assim: o que você fizer vai prosperar. Quando nós negamos, rejeitamos fazer algo, o sucesso não vem. Santos Dumont, ele decidiu fazer alguma coisa. Fez o 1 bis, subiu, caiu. Fez o 2 bis, subiu, caiu. Fez o 3 bis, subiu, caiu. Fez o 4 bis, subiu, caiu. Fez o 5 bis, subiu, caiu. Fez o 6 bis, subiu, caiu. O 10, o 11, o 12, o 13. Alguém deve ter falado com ele: Santos Dumont, para com isso, rapaz. Quem voa é pássaro. Você quer fazer uma coisa que voa? Mas Santos Dumont decidiu fazer alguma coisa. Quem decide fazer alguma coisa, ele entende que fracassado não é aquele que erra, mas fracassado é aquele que desiste. Sabe por que você está aqui nessa noite? Não é que você não errou. Eu já errei muito e você também. Mas nós não desistimos de andar com Deus. Talvez alguém perguntou: Santos Dumont, como que é fracassar 13 vezes? Ele diz: não, eu só aprendi 13 formas de não fazer um avião. Ele faz o 14 bis e se torna o pai da aviação. Faz alguma coisa. Casamento está em crise? Faz alguma coisa. A empresa está em crise? Faz alguma coisa. O ministério está em crise? Faz alguma coisa. A saúde está em crise? Faz alguma coisa. Faz uma caminhada, faz uma dieta, vai no médico, faz exame. Já recebeu oração, não resolveu? Irmão, eu oro por cura, eu oro por milagre, eu creio em milagre, eu recebo milagre. Mas eu enfrentei um negócio aqui na minha boca que a minha oração não resolveu. Eu tive que ir fazer um monte de exame. Fiz o X até da minha unha praticamente. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Olha o que o Senhor disse, o salmista falou: e o que você fizer, prosperará. Se eu quero que o céu seja o limite, eu tenho que fazer alguma coisa. Murmuração não atrai poder de Deus. Sofrimento não atrai poder de Deus. Se sofrimento atrai poder de Deus, Deus estaria na porta dos hospitais curando todo mundo que chegasse. Mas o que atrai poder de Deus é profecia. Se você não tem nada para fazer, então profetiza. Profetiza. Os ossos estão secos no vale. Ezequiel não tinha o que fazer, mas Deus falou: profetiza. E Ezequiel profetizou, e aqueles ossos voltaram a viver. Eu profetizo virada na tua vida. Eu profetizo
renovo na tua vida. Eu profetizo que você vai se superar e o céu vai ser o seu limite. Quem recebe, aplauda ao Senhor. Sexto, se eu quero entender que o céu é meu limite, eu tenho que desenvolver uma mentalidade de prosperidade. Fala comigo, mentalidade de prosperidade. Provérbios capítulo 23, versículo de número 7. O que você pensa determina quem você é. Olha o que diz o texto. Porque como imagina a sua alma, assim ele é. Como você se imagina? A mentalidade do paupérrimo pensa por dia. A mentalidade do pobre calcula o que ganha, o que vai conquistar por semana. Da classe média, por mês. Do rico, por ano. E do bilionário, por década. Como anda a minha mentalidade? No hoje? Não, pastor, é daqui 7 dias? Não, é daqui 30 dias? Põe o seu irmão para pensar. Pergunta para ele: quem você será daqui 5 anos? Quem eu serei daqui 5 anos? O que nós estaremos fazendo daqui 5 anos? Quando você desenvolve uma mentalidade de prosperidade, tudo se torna diferente. Às vezes você vai plantar para as próximas gerações. Tem gente que chegou num nível tão alto que ele nem se preocupa mais com essa. Ele está plantando para as próximas. Eu tenho que ser servo. Diga comigo, ser servo. Servir não é trabalhar muito. Servir é trabalhar certo. Tem gente que trabalha 10, 11 horas e não produz o que algumas pessoas em 2 horas fazem. Porque quem trabalha certo tem mais resultado do que quem trabalha muito. Quem é fiel naquilo que foi mandado tem muito mais resultado do que aquele que fica 12, 13 horas trabalhando por dia sem fidelidade. Eu tenho que servir, eu tenho que ter uma mente fértil, uma mente próspera. Porque servir inclui trabalhar certo e trabalhar com fidelidade. Servir inclui fazer muito mais do que lhe foi pedido. Se você faz na sua empresa, no seu trabalho, no seu negócio, o que você ganha para fazer, você vai ser igual a todo mundo. Porque você não tem resultado diferente. É porque às vezes você não serve da maneira que deveria. Nós servimos um Deus poderoso, mas não temos resultados poderosos. Por quê? É porque às vezes não conseguimos entender um princípio simples. Qual é, pastor? Fazer mais do que foi pedido. Repete comigo, fazer mais do que foi pedido. O que Jesus disse? Se te convidar para andar 1 milha, o que você tem que fazer? Ande 2. Isso é uma mentalidade de prosperidade. Tudo que Deus quer que a gente faça mais. Toda vez que Deus pede alguma coisa, Ele está esperando que vocês deem no mínimo o dobro. Saul chega para Davi e fala assim: Davi, mate 100 filisteus e me traga os prepúcios, que eu vou lhe dar minha filha Mical para você se casar. Davi entrou e matou quantos filisteus? 200. Ou seja, Davi entrou e matou o dobro de filisteus que deveria ter matado. Chegou o nosso apóstolo. Vocês podem aplaudir a Deus pela vida dele? Ele fez o dobro. Ele fez mais. Se te pedirem para andar 1 milha,
ande duas. Se te pedirem para trazer um convidado para a igreja, esforce para trazer dois. Se te pedir para fazer uma visita no hospital, faça duas. Se te pedir para falar do que acontece na igreja, para falar dos projetos do apóstolo, para alguém, para 10, se você vai ganhar 10, se você vai ganhar 20, ganha o dobro. Quem entendeu da glória? Por quê? Porque assim eu serei um servo eficaz. Quando Deus lhe pede alguma coisa, quando uma oportunidade surge, o mínimo que Ele está esperando é que eu faça o dobro. Quando eu sirvo com excelência, o céu vai ser o meu limite. Você só consegue expressar a qualidade de filho de Deus quando você consegue fazer mais do que todo mundo. Quem faz mais do que todo mundo em menos tempo, os olhos dos reis da terra começam a pousar sobre você. Se eu faço mais do que todo mundo e em menos tempo, os olhos dos reis da terra vão pousar sobre a minha vida. E aí eu vou entender que o céu é o meu limite. Ninguém vai me parar, ninguém vai me deter. Onde está isso, pastor? Provérbios 22, 29, por favor. Provérbios 22, 29 diz: vês a um homem perito na sua obra? Perante reis ele será posto, e não entre plebeus. Isso é forte demais. Quem é perito no que faz, os olhos dos reis estarão sobre a tua vida. Quem é, eu quero declarar, levanta a mão para receber. Naquilo que você fizer, você vai ser perito. Quem recebe da glória, você vai ser o melhor na sua área, e os olhos dos reis estarão sobre a tua vida. Por que que as pessoas olham para o apóstolo Fade? Porque tudo que ele faz é com excelência. A unção que Deus deu para ele está liberada sobre a tua vida. Lá no teu bairro, os olhos dos reis vai estar sobre você. Na tua empresa, no teu trabalho, em Brasília, no Brasil. Quem recebe essa palavra, aplauda ao Senhor. O único que pode cumprir o princípio para gerar resultado extraordinário na sua vida é você mesmo. Ninguém é responsável pela sua alma, somente você. A salvação é individual. Servir não é trabalhar muito, mas é trabalhar certo. Isso vale em todas as áreas. Quando eu aplico esse princípio, o céu se torna o meu limite. E para encerrar a palavra, cheguei agora no último ponto. Qual que é, pastor? Para que eu possa entender que o céu é o meu limite, para que eu possa me superar, eu tenho que levar a sério as minhas ideias. Se você não acreditar nos seus projetos, não espere que alguém acredite. O projeto que você for implementar, lá em Minas fala pegar no chifre do boi e derrubar ele. Eu não sei se aqui é a mesma expressão. Então você pega no chifre do boi. Pastor, mas o boi é brabo. O projeto é só para gente brabo mesmo. Você pega no chifre do boi e derruba ele. Você tem que acreditar nele. Você não pode passar uma ideia dizendo, se não desce, querido, não tem outra opção. Não existe outra forma. Ou é vencer, ou é vencer. Ou é arrebentar com o diabo, ou é arrebentar com o diabo. Ou é dar a volta por cima, ou é dar a volta por cima. Esses dias uma irmã da igreja chegou para mim e falou, pastor, eu estou abrindo uma bomboniere. Eu falei, que bacana. E ela foi contando de uma forma tão linda. Eu falei, vai ser no shopping? Ela falou, não, pastor, eu vou colocar na porta da minha casa uma mesinha. Eu falei, irmã, eu vou passar na sua casa para comprar essas trufas. Ela me passou algo tão grande, apóstolo.
que para mim ela tinha alugado uma sala no shopping. Ela conseguiu fazer com que eu dei o testemunho dela na igreja. E os irmãos passam lá para comprar os negócios dela. Sabe por quê? Ela acreditou no projeto dela. Ela acreditou, querido. Eu acredito no teu projeto. Apóstolo Fábio, eu acredito no teu projeto. Igreja, eu acredito no teu projeto. Nós vamos estar juntos, nós vamos estar fechados nessa causa. Diga para o seu irmão aí: eu acredito no teu projeto. Eu acredito, eu estou contigo nesse projeto. Quem está firme no projeto, do Apóstolo Fábio, da Igreja Ministério da Fé, dá um grito de júbilo aí! Querido, nós temos que acreditar no projeto. Nós temos que pegar o projeto. Nós temos que pegar o boi, derrubar o boi e cortar a cabeça dele. Acredita. Não entra em projeto dizendo: vamos ver o que vai dar. Não, já deu. Diga para o seu irmão: você vai ser vencedor. Diga para ele: você vai chegar lá. Pastor, e quem não acredita em mim vai ficar com cara grande e vai ter que pedir a tua bênção depois. O céu é o limite. Quando eu entendo, em primeiro lugar, que não vou perder tempo com quem não soma, eu vou honrar o meu Abraão. Abraão é minha autoridade. Eu vou lutar com os sonhos dele, porque foi Deus quem disse: Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem. Detecte quem é o Abraão na tua empresa, no teu trabalho, na igreja. Honre os projetos dele, porque Deus disse que vai te abençoar. Segundo, sucesso tem a ver com lugar. Antes de pessoas, Deus fez lugares. Fique firme nesse lugar que Deus te colocou. Essa igreja Deus te plantou para daqui você fazer grandes projetos e o céu ser o seu limite. Terceiro, discernir no tempo. Tem coisa que você planta, a semente fica ali, não está acontecendo nada aos seus olhos, mas por baixo da terra está acontecendo um processo. Creia. Quarto, aprenda a lidar com as crises. Para o céu ser o limite, eu tenho que aprender a lidar com crise. A árvore no inverno, as folhas caem, porque as folhas se tornam adubo, porque não tem água para regar as raízes. Use as adversidades para você vencer as crises. Quinto, faça alguma coisa. Está no texto: e tudo que fizer prosperará. Sexto, desenvolva uma mentalidade de prosperidade, servindo, trabalhando com qualidade. Não adianta trabalhar muito sem fidelidade. Tem que trabalhar com fidelidade. Por quê, pastor? Servir não é só trabalhar muito, é trabalhar certo. Às vezes nós temos que trabalhar 24 horas, mas trabalhe certo. Às vezes o tempo é curto. Em 30 dias nós temos que definir a nossa vida. Então abraça aqueles 30 dias. Depois você tira férias, mas abraça. Trabalhe certo. Diga para o seu irmão: nós vamos perder sono se for preciso. Fala para ele aí. Alguém recebe essa palavra, querido? Se preciso for, você durma menos durante 30 dias. Ah, meu Deus do céu. Se preciso for, você durma menos, mas pega no chifre desse boi, pelo amor de Deus, em nome do Senhor Jesus. Sirva. E por último, leve a sério os seus projetos. Acredite neles, porque tudo que você fizer vai prosperar. E no final, sele esses 7 princípios com o último, que é tendo um coração liberal para o reino de Deus. Ninguém vence a Deus no dar. Repete isso, igreja. Não tem como alguém chegar no céu e falar: Deus, eu fiz mais pelo Senhor lá na terra do que o Senhor por mim. Não, ninguém. Esse culto está sendo transmitido. Eu preguei segunda-feira em Piracicaba.
igreja do pastor Fabrício. Segundo agora, anteontem, eu estava de manhã indo pegar o avião saiu de Ipatinga. Ali estava uma pessoa, um pastor, e Deus falou comigo assim: faz uma oferta na vida desse homem. Eu falei: Deus, mas eu nem vi ela há tanto tempo, fazer oferta, faça. Eu falei: amém. Liberalidade. Eu levei R$1.000 para viagem, porque eu estou viajando segunda, terça, amanhã eu prego em Limeira, só chego em casa sexta, para comprar alguma coisa. Irmãos, eu peguei os 1.000 que eu tinha e ofertei. Eu falei: Deus mandou te dar essa oferta. Ô pastor, que bênção. Dentro de mim eu falei: bênção para você, né? Mas eu que estou indo viajar sem nada, mas está na bênção. Eu não falei isso para ele não, senão peguei o avião sem R$1, irmão. Ipatinga, BH Campinas, sem cartão também. Cheguei lá na igreja do pastor Fabrício, preguei. Terminou o culto, ele me deu uma oferta. Pastor, essa aqui é a oferta da igreja. Eu falei: amém, Deus abençoa. Porém, pastor, além dessa oferta, Deus falou comigo que eu tenho que te dar R$10.000. Não sei porquê, mas Deus mandou te dar R$10.000. Tem a oferta da igreja e tem a minha pessoal. Toma aqui um cheque, R$10.000. Aí Deus falou comigo: se você tivesse negado aqueles 1.000 hoje de manhã, você não teria esses 10.000 aqui agora de noite. Mas como eu não devo nada para ninguém, você plantou 1.000 de manhã e em menos de 24 horas recebeu 10.000. Aplauda esse Deus que é tremendo, que é maravilhoso. Você entende o que é ser liberal? A liberalidade move os céus em nosso favor. Eu quero profetizar, levanta a mão para receber. Você vai ser ainda mais liberal nesta noite, e os céus vão mover em teu favor. Assim como eu estou testemunhando, haverá um grande testemunho na tua vida. Quantos recebem, celebre ao Senhor com júbilo.